Greve nas federais avança 60 dias e o governo federal sinaliza o fim das negociações com uma proposta de aumento para 2025, bem como uma proposta de criação e construção de novos campi de novas universidades federais num programa chamado PAC das Universidades. Numa tentativa de recompor o orçamento público para as universidades, o governo resolve ampliar o leque então de oferta de cursos superiores e busca a finalização da greve com base em um aumento para 2025, sendo que esse ano o aumento nominal será zero. Grevistas e professores, bem como técnicos administrativos, reclamam da falta de aumento em 2024 e comparam a carreira docente, por exemplo, com carreiras como a Polícia Rodoviária Federal, que teve uma recomposição essa aprovada no governo Bolsonaro. Então a gente precisa entender que Lula não necessariamente ele é o responsável por esse aumento. A gente precisa dar nome aí às pessoas que, em tese, tiveram aí a participação nevrálgica nesse aumento de gastos, principalmente para forças de segurança. Não à toa, os membros da PRF tentaram fazer ali um trancaço na época da votação para evitar ali a derrota do seu grande sindicalista, né? Afinal, Bolsonaro, na minha visão, é apenas um sindicalista de militar, mais de esquerda do que Lula, que sequer sonha em recompor os salários de professores, porque sabe, né, ou pelo menos tem noção, de que o orçamento público tem espaço curto. Além disso, a gente precisa entender que a carreira docente é a segunda maior carreira federal, só perde para militares. Nesse sentido, a carreira docente ela tem é como se fosse um transatlântico. Para fazer grandes movimentações, o custo é altíssimo e dificilmente é feito de maneira autônoma. Para piorar, em 2014, tivemos uma reforma na carreira docente que acabou com uma promoção conhecida pelo concurso de professor titular, que permitia com que professores adjuntos e associados pudessem saltar de uma carreira para outra através de um novo concurso, através de um mérito na publicação, então era bastante concorrida entre os docentes. Gerava, inclusive, uma correria de publicações e de aumento de currículo, principalmente nos estágios iniciais da carreira, para que o indivíduo que tenha potencial pudesse concorrer. Os mais idosos, os mais velhos na carreira docente, optaram por trazer o cargo de professor titular para o final da carreira de maneira endógena e automática. Então, não tão automática assim, mas todo mundo poderia chegar a professor titular apenas ao final da carreira. Processo esse que é ainda mais custoso do que um concurso, dado que passa por uma avaliação de uma banca ad hoc e não necessariamente tem garantias de aprovação. Nesse sentido, as universidades com problemas financeiros podem muito bem não aprovar ninguém, porque não existe mais a necessidade de criação de vagas para professores titulares. Parabéns para quem semeou a ideia, para quem votou e para quem aprovou, mas obviamente tornou a carreira docente bem menos atrativa. Hoje a demanda é simplesmente por um aumento linear na carreira e essa resposta veio com um aumento até de quase 15% a 20% para os professores titulares e 15% para os professores de meio de tabela, o que mostra que a proposta segue essa lógica de Robin Hood ao contrário. Quem ganha mais recebe mais, quem ganha menos recebe menos, fazendo nenhum sentido do ponto de vista de políticas públicas. E para finalizar, a greve que dura 60 dias já vai se tornar a maior greve desde a greve de 2014 e não vai ter nenhuma resposta propositiva, provavelmente em 2024. O motivo é que o governo federal tem um orçamento curto, dificilmente vai conseguir algum aumento para além da LOA, isso demandaria muita discussão legislativa e a gente está em ano eleitoral. Então o timing também da demanda dos grevistas foi um timing ruim, mas eu entendo porque de fato a carreira docente desde 2014, depois dessa última recomposição que favoreceu muito quem já estava ao final da carreira, em detrimento de quem estava no início e no meio, ela perdeu muita atratividade. E para quem continua nela, de fato, desejo aí, como eu, muita determinação, e a gente precisa hoje buscar
uma nova forma de se encontrar dentro da universidade, o que mostra que centralização, universalização e unificação de carreiras sem nenhum estímulo à produtividade pode gerar de fato descontentamento a todos, como é o caso atualmente, dado que é a maior greve de um governo que vem sucedendo o governo que foi extremamente belicoso com as universidades. Ao que parece, o governo Bolsonaro, onde não se teve nenhuma greve, foi um excelente governo. Então a gente começa a parar para pensar e entender o que está acontecendo na cabeça dos nossos colegas nas universidades. Um abraço, deixe sua opinião e até a próxima.